Título da mensagem de hoje, eu gostaria que os irmãos já abrissem suas Bíblias em Gálatas 1. Amém? Ligou aí? Amém? Gálatas 1. Amados, uma coisa que eu e você, nós como cristãos, o que nós devemos ter para viver no ministério é a certeza de quem nós somos. Amém? Tem alguém comigo? Essa palavra eu ministrei num culto de jovens e eu creio em nome de Jesus, eu senti no coração de trazer essa palavra para o Citadel, treinamento avançado de líderes, porque todo cristão, todo líder, ele precisa ter convicção de quem ele é em Cristo. Então hoje, o tema da mensagem de hoje é a crise de identidade. Como ser um verdadeiro cristão em uma sociedade perdida. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do... O mundo jaz do quê? Da onde? O mundo jaz do maligno, amado. E eu e você, nós temos que ter convicção de quem nós somos, porque nós vivemos num mundo perdido. Nós vivemos em um mundo em que os cristãos são colocados e todo ser humano é colocado contra a parede. A mídia e inclusive governos e autoridades têm nos confrontado de uma forma que nunca, talvez isso aconteceu só lá na igreja primitiva, onde os cristãos eram verdadeiramente perseguidos, queimados vivos, enforcados, muitos cristãos foram decapitados, muitos cristãos foram crucificados, outros crucificados de cabeça para baixo. Mas nós também vivemos numa guerra muito difícil, que é a guerra da informação. Amém? Vivemos uma guerra de informação, onde o diabo tem jogado sujo contra as nossas vidas, tem colocado dúvida de quem realmente nós somos, de qual é a nossa identidade, do que nós fomos chamados. E eu quero dizer para você hoje, quem está comigo aqui, dá um glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para vocês hoje que você foi chamado por Jesus Cristo. Você foi chamado por Deus para um grande ministério. O seu principal chamado é cuidar de vidas. É o seu principal chamado. As outras coisas são secundárias. E é isso que nós devemos entender, amado, como líder, como discipuladores, como cristão, porque todo cristão deve ou deveria estar cuidando de pessoas, porque esse é o ministério de Jesus. Jesus morreu por pessoas, e nós temos que imitar quem? O nosso mestre. Então fica fácil da gente saber qual é o nosso ministério. O nosso ministério é cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Só que nós vivemos numa época difícil, uma época complicada, porque a mídia tem lutado contra a nossa própria identidade. E eu queria que os irmãos abrissem Gálatas 1, amém? Todos acharam? Gálatas 1. Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou chocado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo. Repita comigo: algumas pessoas
vos estão confundindo, com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, que seja considerado maldito, ou em algumas tradições, anátema. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estão tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar homens, não seria servo de Cristo. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos entregar a Deus essa palavra nas Tuas mãos, que o Senhor possa, Pai, me usar poderosamente nesta noite, para que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, ter a certeza, a convicção de quem eu sou, de quem nós somos e o que o Senhor nos chamou e para que nós estamos vivos ainda, Deus. Que o Senhor possa falar poderosamente com a Tua igreja nessa noite, pela autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo agora, Pai, toda a potestade que esteja em nome de Jesus, que queira, Pai, em nome de Jesus, atrapalhar a Tua palavra nessa noite. Toda distração, seja aqui na igreja, seja nos lares daqueles que estão nos assistindo hoje, toda palavra contrária, Pai, todo o intento do diabo contra as nossas vidas, contra a nossa mente, está anulado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que a Tua palavra, Senhor, seja uma semente fértil e que venha, Deus, em nome de Jesus, ser plantadas nos nossos corações e que venha dar muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês que está aqui: quem é você? Quem é você? Não estou perguntando simplesmente o nome. Muitas vezes a gente fala: quem sou eu? Eu sou o Leandro Mendes Cabral, eu sou casado com a Rosa Maria dos Anjos. Não. Quem é você? Qual é a sua essência? Quem você é? O que você é? Para que você foi chamado? Por que você está vivo, respirando ainda? Por que Deus permite que você esteja aí sentadinho me ouvindo nessa noite? Eu gosto de testemunhar isso porque quando eu era mais jovem eu ficava pensando, eu passava madrugadas acordado sem conseguir dormir, tentando e me perguntando por que eu existia. Qual é a razão de eu estar vivo? Qual é a minha missão na terra? E aquilo me consumia, e eu ficava pensando, se eu não fosse quem eu sou, quem eu seria? E aí ficava com aquela doideira, não sei, é só eu ou tem mais alguém que já pensou isso? Já ficou assim, pensando, para que eu estou vivo? Qual é o sentido de eu estar aqui? Amado, e uma coisa que nós temos que entender é que quando nós não temos certeza, a palavra, e não é a palavra de Deus, mas um ditado diz que cabeça vazia, o quê? Oficina do diabo. Então, quando nós não temos certeza de alguma coisa, ou quando nós não temos certeza de quem nós somos, estamos suscetíveis para que alguém nos diga o que nós somos. É ou não é? Quando nós não temos certeza daquilo que a gente é, nós estamos suscetíveis que alguém diga assim, você é isso. Nós estamos suscetíveis de alguém começar a colocar coisas na nossa cabeça. E vocês conhecem um cara que gosta de colocar coisa na cabeça do homem? Satanás adora colocar coisas na cabeça do homem. Mas se a gente voltar lá no jardim do Éden, o que a serpente fez com Eva? Usou o quê? Da dúvida. Não foi? Cabeça vazia, oficina do diabo. E muitas vezes é o que acontece comigo e com você. Quando nós não temos certeza de quem nós somos, nós estamos suscetíveis para que alguém venha dizer o que você é. E na grande maioria das vezes não é verdade. E na grande maioria das vezes nós acabamos o quê? Acreditando. Você tem convicção de quem você realmente é? Você tem a certeza de quem você realmente é? Você tem a absoluta certeza de quem te chamou? Do que você está fazendo aqui? Do que você faz na cela? Você tem absoluta certeza do porquê você foi chamado?
São perguntas, amados, que nós temos que fazer para toda hora, nós temos que fazer para nós mesmos. Porque por falta dessas respostas, nós nos perdemos no nosso ministério. Nós nos perdemos na nossa célula. A gente pensa que a gente está na célula só para comer lanche. A gente pensa que está na célula só para se escorar no líder. Por quê? Porque muitas vezes não é que a gente seja uma pessoa que tenha má vontade. Muitas vezes a gente não sabe quem nós somos. E por que nós estamos ali. E qual é a nossa função dentro da célula. Amém ou não amém? Nós já vamos engrenar, amém? No início sempre é um pouquinho mais difícil, mas nós vamos engrenar. Em nome de Jesus. Não somos apenas nós que somos confrontados em nossas identidades. O grande apóstolo Paulo foi confrontado várias vezes. Várias vezes o apóstolo Paulo foi confrontado com a sua identidade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele não caminhou com Jesus assim como os demais apóstolos. Então uma coisa que o apóstolo Paulo tinha que conviver diariamente era com a resistência dos demais irmãos da igreja primitiva. Tanto que se você for ver ali, em Gálatas 1, do 1 ao 10, o apóstolo Paulo, em todas as cartas, ele sempre se apresenta quem ele é. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Se você ver a grande maioria das cartas de Paulo, ele dizia quem ele era. Paulo, apóstolo de Cristo. Ele estava a todo momento declarando quem ele era. Se o apóstolo Paulo fosse como nós, o que ia acontecer? Verdadeiramente eu não sou apóstolo. Eu não andei com Jesus. Jesus ali, eu tive encontro com ele, mas eu não andei com ele assim como os outros apóstolos. Então eu não posso ser considerado um apóstolo. Mas Paulo não. Paulo, ele tinha convicção de quem ele era. Ou seja, Paulo não era um cara que vivia uma crise de identidade. Pelo menos depois que ele teve o encontro com Jesus. No caminho, né, quando ele estava indo perseguir os cristãos, teve aquele encontro com Jesus, ele teve a certeza e a convicção de quem ele era, por quem ele foi chamado e o que ele deveria fazer. Aí eu pergunto para você, você tem convicção de quem você é? Você tem convicção do que, para que você foi chamado? Assim como o apóstolo Paulo, nós somos confrontados todos os dias. Às vezes as pessoas dizem, eu acho que você não é tão crente assim como você diz que é. É ou não é? E cabeça vazia, e quando a gente sofre crise de identidade, o que acontece? A gente acaba acreditando. Quando nós não temos convicção de que o Espírito Santo mora dentro de nós, e que nós temos superpoderes, sabia que você tem superpoderes? Sabia? Você tem superpoderes. Você tem um Deus morando dentro de você, então você tem superpoderes. Você é um super-homem, você é uma super-mulher. Porque Deus escolheu aqueles que receberam Jesus Cristo, que confessaram Jesus, tem dentro de você um cara chamado Espírito Santo, que pode todas as coisas, mediante a fé. Mas quando nós não temos essa convicção, o que acontece? Nós não conseguimos operar a fé, e o Espírito Santo opera apenas pela fé. O Espírito Santo tem poder para curar? Sim ou não? Tem poder para curar? Tem ou não tem? O Espírito Santo tem poder de convencer as outras pessoas ao qual nós oramos com fé? Tem ou não tem? O Espírito Santo tem poder ou não tem? O Espírito Santo mora dentro de você ou não mora? Então vamos fazer um exercício de lógica. Quem concorda que o Espírito Santo tem poder? O Espírito Santo tem poder, amém? Quem acredita que o Espírito Santo mora dentro de você? Levanta a mão. Logo, eu tenho superpoderes. Sim ou não? Quem se alegra dá um glória a Deus? Nossa, que animação. Vocês têm certeza mesmo? Glória a Deus. Você tem certeza que você tem superpoderes? Glória a Deus. Vivemos em tempos sérios de crise de identidade. As pessoas não sabem mais quem elas são.
e ainda tentam ser o que não são. Pensa que agora, né, tem um ditado que diz: você pode ser o que você quiser, né? Não tem uma propaganda da boneca Barbie? Aí esses dias eu parei para analisar o slogan da boneca Barbie, né? Você pode ser o que você quiser. Já notou isso? Já percebeu? Barbie, seja quem você quiser, uma coisa assim. É uma coisa assim o slogan. Só que existe uma mensagem subliminar ali dizendo que você pode ser o que você quiser. Não, você não pode ser o que você quiser. Você é o que é. Você é um filho de Deus. Você nasceu homem, você é homem. Você nasceu mulher, você é mulher. E ponto final. E hoje nós vivemos uma crise de identidade. As pessoas dizem que talvez você não seja homem. Depende. Vai decidir no meio do caminho, quem sabe. Olha as ideias. Olha as ideias. Amados, os nossos filhos, os nossos jovens estão sendo atacados todos os dias na sua identidade. O diabo quer que as pessoas não tenham certeza de quem elas realmente são, de quem elas são. E por isso nós pais, aqueles que são pais, nós temos que, como a palavra de Deus diz, que nós temos que direcionar os nossos filhos no caminho de Deus e ele não se desviará dele, para que quando eles venham lá, quando eles estejam lá no mundo lá, né, que nós estamos no mundo e eles vão estar na escola, seja lá ou no trabalho, para que quando eles chegarem lá naquele terreno, eles tenham convicção de quem eles são, eles não tenham dúvida de quem eles servem, eles não tenham dúvida de quem é o Deus dos meus pais, porque nós vivemos hoje uma crise de identidade. O diabo tem colocado mentiras e dúvidas na cabeça dos nossos jovens, e não só dos nossos jovens, dos velhos também, dos líderes também. E é por isso que nós devemos ter certeza de quem nós realmente somos e por que nós fomos chamados. Amém? Olha só os slogans de hoje, ó: meu corpo, minhas regras, né? O amor não tem opção sexual, o amor acontece, né? Teoria da evolução, que você não é capaz, o mundo diz que você não é capaz de ganhar uma alma, você não é capaz de ter prosperidade e etc. Vivemos sendo bombardeados diariamente com essas informações. E tem um ditado que fala, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E por isso nós temos que estar vigilantes e temos a certeza de qual é a nossa convicção. Amém? Agora eu queria trazer para vocês, amado líder, algumas consequências da crise de identidade. Primeira, acreditar em qualquer mentira que dizem a seu respeito. Eu queria que os irmãos abrissem Números 13, versículo 25. Números 13. Primeira consequência da crise de identidade é acreditar em qualquer mentira que dizem a seu respeito. Quando você não sabe quem é, como nós falamos no início, você abre precedente para que alguém diga o que você é. Números 13, 25 diz assim: ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. 26, vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra, e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, a terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos, aí mostraram. Contudo, o povo que habita é poderoso, e as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés: subamos e herdamo-la,
Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar esta terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra pela qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos a eles, gafanhotos. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão, e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. Aqui nós vemos dois tipos de pessoas: pessoas com a certeza e a convicção de quem elas eram, e pessoas sofrendo do que nós estamos falando hoje, de crise de identidade. Josué e Caleb, todos conhecem a história, foram os únicos que conquistaram a terra prometida, amém? Sim ou não? Aí eu pergunto, por que eles conquistaram a terra prometida? Porque eles tinham a convicção de quem eles eram, a convicção do Deus que eles serviam, e a convicção da promessa que Deus iria cumprir. Os demais sofriam do que nós estamos falando hoje, de crise de identidade. Eles não acreditavam quem eles eram, não sabiam quem eles eram, e não creram naquele Deus que tirou eles da terra do Egito, abrindo o Mar Vermelho, durante a noite uma coluna de fogo, durante o dia a nuvem acompanhava eles, os sapatos cresciam nos pés, as roupas cresciam, eles recebiam diariamente o maná do céu, e mesmo assim eles não sabiam quem eles eram. Como eles mesmos disseram, perto desse gigante, nós somos apenas o quê? Gafanhoto. E o primeiro sinal da crise de identidade, a primeira consequência é acreditar nas mentiras que falam sobre você. Hoje é conhecido como bullying, né? Hoje as pessoas não podem ser confrontadas e muitas vezes sofrem o que chamamos, né, de bullying. Muitas vezes alguns jovens passam por problemas psicológicos sérios, mas a raiz disso tudo é uma crise de identidade. Elas não sabem que elas verdadeiramente são. E aí, meu filho, pode falar qualquer coisa que a gente acredita. É ou não é? É ou não é? Nós tivemos um exemplo aqui. Tivemos um exemplo. Dois homens, Josué e Caleb, convictos de quem eles eram, convictos do Deus que eles serviam, e 10 homens que não tinham certeza de nada, não sabiam nada. E o pior, ainda influenciar os outros. Ou seja, um povo que viu o milagre de Deus todos os dias e não tinha certeza de quem eles eram. Amém? Acreditar em qualquer mentira que diz a seu respeito pode gerar problemas psicológicos. Nós já lemos aqui números. E aqui nesse caso gerou morte para esse povo. Mas a crise de identidade, acreditar na mentira, pode gerar problemas psicológicos sérios para mim, para você e também para os nossos filhos. Amados, aprendamos a educar os nossos filhos na admoestação do Senhor e que eles tenham certeza do Deus que eles servem, que os pais deles servem. Aí eu pergunto, os seus filhos conseguem enxergar em você o Deus que você serve? Os seus filhos conseguem enxergar em você, pai, a convicção de que você é um homem de Deus? Porque um filho que conhece e que vê as maravilhas de Deus, o reino de Deus na sua casa, é um filho que terá convicção de quem é Deus. É um filho que com certeza vai estar preparado para receber os ataques do diabo aonde eles estiverem. Quando alguém vier confrontar o seu Deus, diz assim: epa, espera aí,
Eu conheço o Deus que o meu pai serve. Eu conheço o Deus que faz o milagre na minha casa. Eu conheço o Deus que traz o leite quando falta. Eu sei do Deus que quando faltou leite, mandou leite para minha casa, né, Rodrigo? Eu sei que Deus é esse. Como eu posso duvidar de um Deus desse? Como eu posso duvidar que meu pai é um homem de Deus? Como eu posso duvidar que eu sou filho do meu pai que é um homem de Deus? Como eu posso duvidar que eu sou filho de um Deus poderoso e que não perdeu o controle das coisas? E isso é convicção, certeza. Aí eu pergunto mais uma vez: você tem certeza de quem você é? Você tem convicção de quem você é? Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Essa palavra é interessante, essa frase. Autor Leandro Cabral, anota aí. Se alguém te qualificar de algo que você realmente é, se alguém falar alguma coisa, te ofender de alguma coisa que você realmente é, agradeça a correção e permita-se ser melhor. Sim ou não? Se alguém te chamar de gordo e realmente você está gordo, eu falei, realmente eu estou gordo. É a mesma coisa, eu vou chamar o Rodrigo de careca, não é careca? É ou não é? Tá, e daí qual é o problema? Eu sou careca, ele é careca, e daí? Qual é o problema? Qual é o problema? Ou se alguém te chamar de chato e realmente você é chato, permita-se melhorar, meu filho. Realmente eu estou chato, realmente eu preciso melhorar. Se você está gordo, a pessoa fala, como tu está gordo? É verdade, eu estou gordo, preciso emagrecer. Mas não, o que acontece? A gente entra numa crise existencial, acha que é a pior pessoa do mundo. E se agora alguém te qualificar de algo que você não é, ignore, pois o assunto não é contigo. Ignora. Se alguém te chamar de alguma coisa que você não é, assim como Jesus passou por isso, e o que Jesus fez? Jesus disse, Senhor, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Se alguém te chamar de algo que você tem a convicção que você não é, você diz assim, Senhor, perdoa pela ignorância do meu irmão, ele não me conhece, ele está falando isso porque ele não me conhece. Então por que a gente entra em crise? A gente só tem que se preocupar se realmente é verdade. Aí você se preocupa, né? E se acha que deve mudar, muda. No caso, o Rodrigo fica bonito careca. Eu acho que não precisa colocar peruca não, né, Rodrigo? Tá bonitão careca. Agora, se você se acha legal gordo, eu falei, realmente eu estou gordo, mas eu me amo assim, eu gosto assim, eu vou ficar assim, beleza? Mas obrigado pela dica, valeu, #feliz, sigo a minha vida. Agora, se realmente você precisa mudar naquilo que o teu irmão falou, permita-se ser uma pessoa melhor. A gente só cresce com a crítica, meu amado. Elogio é muito difícil a gente crescer, a gente fica soberbo com o elogio, mas agora com a crítica, nós temos a oportunidade de crescer, amém? Tenha convicção de quem você é. Glória a Deus. 1 Pedro 2,12 diz assim: seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus nos dias em que receberem a sua revelação. Vou repetir: seja exemplar o vosso comportamento entre gentios, para que naquilo que falam mal de vocês, olha só, para que naquilo que falem mal de vocês, de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem, presta atenção, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Muitas vezes somos acusados do nosso trabalho, sim ou não? Sim ou não? Quem já foi acusado injustamente, levanta a mão. Quem já foi caluniado injustamente, levanta a mão. A vontade que dá é o quê? Primeiramente a gente fica triste, né? Por que a gente fica triste? Crise de identidade. Se foi injusto, se você ficou triste, é porque você está vivendo a crise de identidade, você está quase acreditando nele, né?
E segundo, dá vontade de revidar, não dá? Mas aí o que o apóstolo Pedro diz? Através das suas boas obras, eles observando as suas boas obras, mesmo sendo acusado injustamente, observando as suas boas obras, o que eles vão acontecer? Eles glorifiquem a Deus através da vida de vocês. Quem dá glória a Deus? Tem alguém vivo aí, gente? Glória a Deus! Se você é um crente que você tem a convicção do que você foi chamado, e Jesus falou, no mundo tereis aflições. Jesus falou, o mundo vos odeia. Jesus advertiu, o mundo vai os odiar, o mundo vai te perseguir. Então, você está sabendo para que você foi chamado. Se você tem essa convicção, e você está sendo perseguido, o que a gente tem que fazer como cristão convicto, que não tem a crise de identidade? Glória a Deus, Jesus falou que eu ia sofrer isso. Jesus falou que o mundo ia me perseguir, por amor dele, é sinal que eu estou agradando a Deus, amém? E eu não vou revidar, dá vontade, mas eu não vou, eu vou ainda servir essa pessoa que está me acusando, porque através da minha atitude elas vão enxergar Deus na minha vida, é o que está falando aqui a palavra de Deus, para que eles enxerguem Deus e glorifiquem a Deus através do quê? Das nossas boas obras. Mais uma vez eu digo para vocês, sejam convictos de quem vocês são, para quem vocês foram chamados. Você foi chamado para ser perseguido, sim Senhor. Parabéns aos alistados. Alguém quer desistir? Dá tempo. Quer desistir? Quem quer desistir, levanta a mão. Quer desistir? Olha aí, ó, dá uma puxada aí, pastor, ela quer desistir. Quer desistir? Pois você foi chamado para ser perseguido e odiado pelo mundo. Amém? Qual é a novidade? Qual é a novidade de ser perseguido e acusado injustamente? Existe alguma novidade? Se é novidade, crente, precisa ler a Bíblia, viu? Você precisa ler mais a Bíblia, porque Jesus avisou, você vai ser perseguido. Quer me seguir? Segue, mas vai ter aflições. Mas tende o quê? Tende o quê? Tende o quê? Amém? Segunda consequência da crise de identidade: não conseguimos lidar com as afrontas e perseguições. Não conseguimos lidar com as afrontas e perseguições. Não compreendemos o nosso quê? Chamado. Mateus 5,11 diz assim. Cadê aqui? Mateus 5. Deixa eu pegar essa Bíblia emprestada. 5, toda colorida essa Bíblia aqui. Verde, azul, vermelho. Olha só. Mateus 5. Olha o que diz aqui. Jesus que está falando, viu? Tem algum crente aí? Então Jesus está falando contigo. Olha só. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Eu vou falar de novo. Bem-aventurado, o que significa bem-aventurado? Abençoado, né? Feliz. Então olha só, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aí eu pergunto, ser perseguido no trabalho, na escola, qual é a novidade? Por que você ainda fica brabinho e de beicinho? Se Jesus avisou que isso ia acontecer, Jesus avisou não, Jesus disse, bem-aventurado quando isso acontecer. Por que você ainda fica toda cheia de mimimi? Porque ai, me acusaram, Senhor, aí muito assim, Senhor, o Senhor está vendo, Pai, por que me acusaram? Qual é a resposta de Jesus? Eu te chamei para isso. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Jesus vai dizer, porque eu te chamei para isso. Simples assim. Então, em nome de Jesus,
aprendam a lidar com a tribulação, com a perseguição, com a calúnia, porque foi para isso que você foi chamado, a não ser que você não tenha convicção de quem você é e de quem te chamou. Aí é outra história. Aí estamos falando da crise de identidade. Aí você não sabe quem você é. Somos facilmente manipulados. Outra consequência da crise de identidade: somos facilmente manipulados. Perdemos o nosso real propósito e somos usados como massa de manobra para atender os propósitos dos outros. Amado, quando nós não temos um propósito de vida, nós somos usados para atender o propósito dos outros. Amém? Gálatas 1, versículo 6, diz assim, já lemos, mas vamos repetir: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Aí eu pergunto para vocês, e isso não acontece hoje? Quantas pessoas são usadas de massa de manobra? Pessoas sem um propósito acabam sendo utilizadas como ferramentas para atingir o propósito dos outros. Esses movimentos que nós vemos, né? Esses movimentos LGBT e etc e tal, qual é o objetivo deles? Sempre foi dinheiro. Sempre vai ser dinheiro. Se você for analisar, tudo que acontece é em volta de dinheiro. Aí usam os pobre bichos lá, né? São usados de massa de manobra por uma causa que não é deles, que eles acham que são deles. Pessoas que estão sendo manipuladas por outras pessoas sem propósito, sendo utilizadas como massa de manobra para o propósito dos outros. Assim como aconteceu aqui, como nós lemos aqui em Números, aqueles que disseram que nós éramos gafanhotos, o que aconteceu? Todos os outros, né, que tinham a cabeça fraca também foram atrás deles, ou seja, se tornaram massa de manobra. Pessoas sem convicção se tornam massa de manobra. Você vai ser usado como ferramenta. E muitas vezes acontece com a gente, né? Muitas vezes quando alguém ofende outra pessoa, aí aquela outra pessoa, em vez de resolver com aquele que ofendeu, não, vai lá e bota no ouvidinho do outro, para quê? Para tornar aquele como massa de manobra, para ficar brabinho com ele também. E às vezes nós fracos, né? Nós entramos na onda, ficamos brabinho também com uma pessoa que nem te ofendeu, só porque o outro te usou como massa de manobra. O que é isso? Crise de identidade. Nos tornamos o quê? Massa de manobra. Ferramenta para atingir propósito de terceiros, e não é isso que Deus quer de mim e de você. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Glória a Deus. Impedimos o favor de Deus. Como consequência da crise de identidade, nós impedimos o favor de Deus. Foi o que aconteceu com aquele povo, Números 14, 22 e 24. O que aconteceu com eles? Olha só, Números 14, versículo 22. Eu quero que vocês abram essa palavra porque é bem forte, amém? Números 14, 22. É a consequência do que nós lemos logo no início da ministração. Diga assim: a crise de identidade impede o favor de Deus. A crise de identidade impede o favor de Deus. Amém? Diz assim: todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados,
nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. A crise de identidade impede o favor de Deus na sua vida. Se você não tem certeza de quem você é, se você não tem certeza de quem você serve, você está impedindo o favor de Deus na sua vida. Por isso que muitas vezes você ainda, e nós, e eu, e me incluo nessa área, nós não recebemos vitória em diversas áreas da nossa vida, porque nós não temos convicção de quem nós somos, nós não temos convicção de quem nós servimos, nós não temos convicção de quem é o nosso Deus. Crise de identidade. Foi o que aconteceu com esses homens. Deus nos abençoa todos os dias. Quem aí tem testemunho de milagre, levanta a mão na sua casa. Aquele milagre que você diz só foi possível, só pode ser Deus. Levanta a mão. Aquele milagre que diz só pode ser Deus. Então eu pergunto, por que você ainda duvida? Crise de identidade. Você precisa ter convicção. E em muitas áreas da nossa vida, eu creio que a maioria aqui, e eu me incluo, muitas pessoas não estão tendo vitória em algumas áreas, por quê? Por falta de convicção, por crise de identidade, falta de fé, esquecer que você tem superpoderes. Quem é um superpoderoso aí? Levanta a mão. Quem tem superpoderes de Deus? Deus mora dentro de você, Deus mora dentro de você. O Criador dos céus e da terra mora dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, atenção, preste atenção nessa informação aqui, é uma informação poderosa. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, mora dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus no terceiro dia, mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus, aquele que ressuscitou Jesus, eu não sei, eu acho que o pessoal não está entendendo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, mora dentro de você. Você tem superpoderes. Você tem superpoderes. Quem dá um amém? Quem dá um glória a Deus? Quem dá um aleluia? Então, fica a pergunta. Como saber a minha verdadeira identidade? Como saber quem eu sou? Como saber qual é a minha verdadeira identidade? E a resposta é simples. Basta perguntar para quem te criou. Pergunta para ele. Quando a gente vê um produto que a gente não conhece, né? A gente vê aquele cara, para que isso serve? Foi tu que inventou? Para que isso serve? Isso aqui serve para tal coisa. Para que serve esse carro? Esse carro tem o quê? A gente pergunta para quem criou, é ou não é? Aí eu pergunto, quem foi que te criou? Quem foi que te criou? Quem acha que foi a parteira? Levanta a mão. Quem foi que te formou do ventre da tua mãe? Quem foi? Foi ou não foi? Foi Deus ou não foi? Então quem é que pode responder a pergunta quem você é? É Deus, sim ou não? Vamos à palavra de Deus então? Senhor, quem eu sou? Quem eu sou, Senhor? O que Deus diz que eu sou? Está conseguindo enxergar, Tânia? O que Deus diz que eu sou? Não é uma pergunta interessante? Não é uma resposta que a gente quer ouvir? O que Deus diz que você é? Gênesis 1:26, imagem e semelhança dele. Quem dá glória a Deus? Romanos 8:15, filho de Deus. Romanos 8:17, herdeiros de Deus. Romanos 8:37, mais do que vencedores. E é isso. Tenham convicção de quem vocês
realmente são. Tenham convicção. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Ele já está nos dizendo, ó, vocês também vão vencer, mas tenham convicção de quem vocês são, tenham a certeza de quem você serve. Não deixe se duvidar de quem te chamou. Não duvide do seu chamado. Não duvide de um Espírito que mora dentro de você. Não duvide de um Deus que te prometeu. Não duvide. Não deixe que outras pessoas venham dizer quem você é. Tenha resposta na sua ponta da sua língua. Eu sou imagem e semelhança do meu Pai. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo do reino de Deus. Eu sou mais do que vencedor. Não permitam que o diabo venha dizer o contrário. Ele até vai dizer, mas não aceitem. Não permitem que o diabo, eles tomem conta dos seus filhos, dos nossos filhos. Não! Que os nossos filhos possam enxergar nas nossas vidas quem é o Deus que nós servimos. Tenham convicção de quem vocês são. Estendam a mão e orem para um enfermo com a certeza de que Deus vai curar. Usem a fé quando as coisas estiverem difíceis. Agradeça a Deus no seu trabalho quando você for perseguido, caluniado injustamente. Agradeça a Deus e diga: muito obrigado, eu sei que eu estou te agradando, Senhor, porque o Senhor me chamou para isso. Sirvam com amor e carinho as pessoas que te perseguem e que te ofendem. Mostre para elas que você é maior do que o que estão te falando, de que você é melhor do que aquilo que ela está te falando, te chamando. Mostre para ela quem você realmente é. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer. Que nós venhamos ter convicção, amado. Uma coisa que nós temos que entender é que o diabo não baixa as suas armas. Ele não baixa as suas armas. Ele sempre vai querer nos atacar, sempre vai querer nos colocar dúvida na nossa mente. Mas em nome de Jesus nós vamos blindar a nossa mente com o capacete da salvação. As armas espirituais que falam em Efésios 6. Porque a nossa batalha não é contra a carne, é contra potestades, os espíritos malignos. E é necessário, amado, que todo soldado alistado no exército de Deus tenha a convicção de quem ele é, de qual a posição deve tomar, do que ele deve fazer. A cabeça vazia é, como diz o ditado, a oficina de Satanás. Um homem sem propósito se torna propósito dos outros. Uma pessoa sem convicção dá a liberdade de que outras pessoas digam quem ela é. Mas em nome de Jesus isso vai mudar.